Eu considero cada encontro de pastores realmente como um pit stop, uma parada obrigatória. Sabe, há muitos pastores que acham isso desnecessário, mas isso não é verdade. Todos nós precisamos de reabastecer em oração, em unção, em relacionamento, em renovos de direção relacionados a tudo aquilo que Deus está fazendo, tanto no Brasil e no mundo. E o Ministério Luz para os Povos sempre foi um ministério de viver grandes desafios. E nós estamos em um tempo de grandes desafios, com a retomada de tudo aquilo que são os sonhos que Deus plantou, tanto no coração do apóstolo, como todos nós que carregamos o legado. Então eu vejo que esse é um tempo muito especial. E esse tema foi preparado para nos desafiar. Visão, paixão e ação. São de fato fundamentos para a nossa caminhada ministerial. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, e quero ser bem objetivo no tempo, tem a ver justamente com aquilo que eu entendo ser fundamental para esse momento. E é um momento para todos nós, que é um tempo de romper. Diga, tempo de romper. Você pode profetizar isso na vida de alguém que está aí do seu lado? Profetiza na vida dele. Chegou o tempo de romper, meu irmão. Vamos romper juntos, em nome de Jesus. Esse é o propósito, esse é o nosso legado, essa é a nossa missão: crescer, romper, prosperar e avançar. E para isso, nada mais justo, nada mais coerente do que vivermos com o entendimento de que missão é fruto de fato de uma busca clara do Senhor, daquilo que Ele tem para nós, mas visão, paixão e ação são os fundamentos iniciais. E eu quero ler inicialmente um texto de Neemias, justamente para que a gente se contextualize dentro da perspectiva de um homem que deu a vida em prol de uma missão. Se contextualize em torno da vida de um homem que tinha um propósito claro e que fez tudo que estava ao seu alcance e creu no sobrenatural de Deus para ver aquilo se realizando. Então, Neemias 1,4, a Bíblia diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A postura de Neemias foi extremamente responsiva e imediata à necessidade da nação de Israel e especialmente sobre Jerusalém. E eu penso que nós que amamos a igreja, que amamos ao Senhor, que servimos pessoas, estamos também diante de um mesmo cenário no contexto atual do meio evangélico brasileiro. Nós vemos hoje um tempo de tão grande propagação do evangelho no Brasil, tantas igrejas, tantos ministérios, tantas ferramentas, tantas redes sociais, tantos canais, YouTube, Instagram, TikTok, tanta coisa como ferramenta de propagação do evangelho, mas a grande verdade é que hoje nós estamos vivendo uma situação onde não há um foco claro daquilo que precisa ser edificado. Na verdade, parece que está todo mundo puxando para um lado, cada um puxa para alguma direção. E nós, como ministério, e inclusive a palavra do bispo Jonatas foi muito clara nesse sentido, no sentido de nos nortear na visão, na direção, na missão. Isso vem para clarificar o rumo que nós precisamos ir. Não podemos andar como um barco em meio ao mar sem uma direção. Não podemos entrar num carro e não saber para onde vamos. Nós temos um destino, nós temos de fato clareza disso, e por isso todo líder precisa de uma visão dada diretamente por Deus, dada diretamente pelo Senhor, pois sem ela a igreja não avança, a igreja fica simplesmente sobrevivendo. E nós sabemos que esse histórico de estagnação ou de paralisia, ele destrói de fato as nossas vidas como líderes, e é óbvio também que destrói a vida da igreja. Então, nós não podemos ser a próxima Europa. Em que sentido? No sentido de que a Europa viveu grandes avivamentos, mas chegou um momento atual que o mover de Deus, o avivamento que aconteceu naquela região, parou no tempo e a igreja foi retrocedendo e chegando hoje apenas a uma questão cultural. O movimento da fé, o movimento evangélico, o movimento da palavra de Deus, o movimento cristão não pode se tornar apenas cultura. Em Uberlândia nós temos uma característica na cidade, que há alguns movimentos de igreja, mais especificamente um,
ele trabalha muito isso, a igreja ser parte da cultura da cidade. Só que isso é grave, porque quando a igreja entra na cultura da cidade, ela normalmente não entra na transformação dos valores do indivíduo e, consequentemente, não transforma a cidade. E isso tem nos preocupado por conta da permissividade, por conta do liberalismo, por conta justamente de ser um evangelho sem o compromisso com a cruz e, de fato, com os princípios da palavra de Deus. Mas, no entanto, nós vemos que isso atrai as multidões, isso atrai as pessoas. As pessoas hoje querem muito de um evangelho leve, ou de um evangelho que não tenha tanto compromisso assim. Mas esse não é o nosso propósito, essa não é a nossa missão, e nós não vamos baixar o preço. Eu acredito de fato que nós precisamos subir a régua. Cada vez mais eu tenho entendido que a nossa clareza de missão, a de fazer discípulos, precisa ser pautada pelos fundamentos inegociáveis da fé: santidade, fidelidade, caráter. E é por isso que ter uma visão clara realmente vai nos nortear nesse caminho em que nós devemos andar. E a Bíblia, em todo o seu escopo, em todo o seu contexto, ela descreve, ela usa homens que tiveram visão forte dentro da sua qualidade, da sua existência ministerial. Se nós olharmos para alguns dos homens de Deus, nós vimos como Neemias, que recebeu visão de Deus para reconstruir os muros. Moisés, que recebeu a visão de Deus de tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo pelo deserto durante 40 anos. Então veja, a Bíblia descreve homens com grande visão em todo o seu conteúdo. Josué recebeu a visão de Deus para entrar com o povo de Deus em Canaã. Salomão foi direcionado a construir o grande e majestoso templo de Jerusalém. Paulo para ser um pregador do evangelho aos gentios. Veja, não há como um homem de Deus cumprir o seu chamado, cumprir o seu ministério, se ele não tiver uma visão clara de Deus, daquilo que ele quer edificar na sua igreja local. Porque o nosso ponto de partida, a grande maioria de nós, pastores de igrejas, somos o quê? Aqueles que são os responsáveis por dar o rumo, por dar o norte. Nós temos uma linha mestra, a visão ministerial que nos é dada, que é de fato já consolidada e estabelecida. Mas isso é algo que já entrou no seu coração e se tornou uma realidade para a sua cidade, para a sua localidade, para o lugar onde você está estabelecido. É por isso que nós sofremos tantas resistências, tantas objeções, porque, queridos, estabelecer uma visão, plantar uma visão, fazê-la se cumprir, custa muito. Não é um custo pequeno. Na verdade, é o custo de uma vida inteira. Inclusive, na sociedade, a gente pode ver também alguns exemplos na história de homens que deram a sua vida pela sua visão. Pelo menos 3 eu quis citar aqui, os irmãos vão se lembrar que eram homens com visão. Gandhi tinha a visão de viver em uma Índia independente da Inglaterra, e cada vez mais humana e vivendo a plenitude daquilo que era a realidade deles. Martin Luther King, no seu grande sermão mais conhecido, onde ele disse, I have a dream, eu tenho um sonho. Ele tinha um sonho, ele tinha a visão de ver uma América livre do preconceito racial, onde o negro não seria julgado pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter, pelos seus, de fato, feitos, Mandela, ele dedicou sua vida ao seu povo e também em relação à humanidade, fez um grande sacrifício pessoal, viveu 27 anos preso e lutou definitivamente contra o apartheid. Sonhos, visões. E é isso, queridos, que precisa nos motivar, porque a visão, ela está ligada à missão. Nós precisamos falar disso, porque eu acho que está ficando claro para nós que visão é aquilo que Deus coloca no coração e na mente de um líder. Uma imagem apaixonante de um futuro, algo que você quer construir e que vai valer a pena, e que vai ficar para a posteridade, e que vai ser estabelecido pela eternidade, claro. Então, o que Deus quer fazer e realizar através de nós é algo que nós, de fato, precisamos dar à vida. George Barna, um grande escritor, pesquisador de igreja, ele afirma que visão é enxergar o mundo que Deus deseja criar se seus líderes seguirem a sua direção. Então veja, nós podemos ter inúmeras ferramentas, inúmeras estratégias, mas se não tivermos visão clara do que nós queremos edificar, nós não conseguiremos chegar nesse propósito. Por isso, é importante entender também o quê?
a diferença. Visão está ligada, mas não é a missão. A visão é o que queremos ser e alcançar. A missão é como nós vamos chegar lá, os meios, as estratégias, as ações. Joseph Murphy, ele diz: caminhamos para onde nossa visão está. Quem não tem visão não sabe para onde vai. Então a pergunta: você sabe para onde você quer conduzir a sua igreja em 2026? Quais os planos? Quais as metas? Quais os propósitos? Quais sim as estratégias? Porque tudo isso está girando em torno do quê? Tudo isso está orbitando em torno do quê? Do cumprimento da nossa visão associada à nossa missão. Mas é fundamental ter planos, é fundamental ter propósitos, é saber de fato aonde você quer chegar em mais um ano. Porque se você deseja de fato ser um líder com visão, alguns fundamentos precisam estar assim arraigados. Eu listei alguns aqui de maneira breve, nem quero me delongar, porque nós teremos palavras nesse sentido especificamente, eu estou só fundamentando uma base. Mas olha, nós precisamos buscar uma visão de Deus clara para o nosso ministério local. Aqui eu não estou falando do Ministério Luz para os Povos, que nós já temos. Mas cada igreja local também tem a sua visão pessoal, daquilo que vai ser edificado. Uberlândia é diferente. Lá de onde? Tantas cidades, São Luís, Palmas, meu Deus, no norte, cada cidade tem a sua característica, cada igreja tem o seu contexto, cada povo tem as suas características próprias. Por isso, há uma necessidade que haja uma maneira de se fazer, uma maneira de buscar, uma maneira de sonhar. Então, isso é algo pessoal. O líder, o pastor, ele precisa ter um sonho, uma visão, entender essa visão, de fato se apropriar dela, viver em função dela. Para quê? Para se concretizar essa visão. Nós precisamos viver com isso em mente, em coração, escrevendo a visão, trabalhando a nossa equipe em torno dessa visão. E a verdade é a seguinte: quando um pastor não tem uma visão clara, começam a surgir visões de todos os rumos e de todas as direções. Começam a surgir sugestões. Começam a surgir: mas eu vi isso na igreja fulano de tal. Mas eu vi isso funcionando, vamos fazer assim. E nós já passamos por isso, queridos. E chegou o tempo de que nós não queremos imitar, não que não seja válido o que os outros estão fazendo, mas nós queremos viver aquilo que Deus deu a nós na sua originalidade. Deus nos deu uma visão, Deus nos deu um norte, Deus nos deu líderes competentes para edificar essa visão. E isso tem sido uma realidade entre nós. Nós não podemos, queridos, nos menosprezar, nos desvalorizar diante de outros ministérios. Não, a nossa história é linda, é tremenda. E tanto que nós temos de talentos, pastores, bispos, homens e mulheres preparados para conquistar e edificar coisas grandes ao Senhor. Por isso, o maligno trabalha tanto para quê? Para nos roubar a visão, para nos roubar o senso de propósito, para nos roubar o senso de significado. E muitas vezes nós vamos deixando as coisas acontecer. Mas a palavra do Senhor diz, nós sabemos disso, quando não há visão, quando não há sábia direção, quando não há profecia, misturando aqui as traduções, o povo se perde, o povo se corrompe. Não havendo sábia direção, o povo se perde. Então, é hora de corrigir os desvios e reforçar a visão semanalmente, mantendo-se sempre aonde? No curso. Queridos, esse é o rumo, essa é a direção. Nós vamos trabalhar com a estratégia dos GCs. Nós vamos trabalhar com os encontros com Deus, as escolas de formação, o seminário teológico, os ministérios. Essa é a nossa direção. Não precisamos inventar a roda. E claro, com o objetivo sempre contínuo de crescimento. Porque, amados, a nossa realidade clara e evidente é que quem nos chamou? Quem foi que chamou? Quem nos escolheu? Deus nos escolheu. O Senhor nos chamou. O que eu quero que entre no nosso coração, porque essa é uma palavra para mim também, é para todos nós. Eu não estou aqui acima de ninguém, eu estou aqui desenhando, delineando com vocês um reforço para aquilo que nós devemos e vamos edificar. Porque foi Deus quem nos chamou, foi o Senhor quem nos enviou. Sabe, irmãos, quando eu fui convidado para assumir a igreja em Uberlândia, eu tinha 26 anos de idade. Era um menino recém-ordenado.
Fui ordenado em 98, 31 de dezembro de 98, e já em março de 99 surgiu a possibilidade de ir para Uberlândia. E foi engraçado um comentário que surgiu logo quando eu cheguei, né? Havia um presbitério na igreja local e o comentário foi o seguinte: mas gente, nós pedimos um pastor para Goiânia e mandaram um menino, e o menino era eu, a menina era a Dulcineia, éramos nós, 26 anos, 70 quilos, magrinho que dava dó, mas estamos lá, perseverando, edificando, vivendo e tendo a convicção, pode avançar por favor, de que foi o Senhor quem nos chamou, foi Ele quem nos estabeleceu naquele lugar, foi Ele, e é isso que eu quero que entre no seu coração também, querido, essa verdade. Quem te chamou? Foi o Senhor quem me chamou, enviou, deu a visão. Por isso, só paramos quando Ele disser. Não existe no nosso meio a possibilidade do retrocesso, do abandono, da desistência, de pararmos. Não, o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Hebreus 10, 38, a Bíblia vai dizer que o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso, não podemos abrir mão da visão de Deus. Você tem esse entendimento, querido? Você não pode abrir mão da visão de Deus para a sua vida. Deus tem uma visão que nasceu de forma tão linda. Eu me lembro, eu estava contando isso para o Silvio, do começo do nosso ministério, no projeto Judeia, que eram as aberturas de igrejas aqui no estado de Goiás. Que projeto lindo, extraordinário, que foi plantado no coração, né, dos nossos líderes da época e foi transferido para homens aqui, igrejas que foram fundadas a partir desse projeto. Pastor Rubens Crispe, lá em Tumbiara, começou um trabalho pioneiro a partir do projeto Judeia, a partir ali daquela cidade, tanto de Deus foi alcançado. Bispo Sebastião Cassimiro, Bispo Sueli foram enviados para Rio Verde, através do projeto Judeia, uma visão linda. E quantas igrejas nasceram a partir da visão que Deus colocou no coração deles? Um coração de fidelidade, de amor, de dedicação. Por isso, queridos, dificuldades, lutas, todos nós enfrentamos, mas nós precisamos ter firmeza e convicção do chamado, do propósito. Aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não fica devendo absolutamente nada em nenhuma das suas palavras para cada um de nós. Por isso, o que a igreja precisa? A igreja não precisa inventar a roda. A igreja precisa de nós, homens com visão, homens com paixão, homens que de fato têm convicção do seu chamado e que não abrem mão diante das dificuldades para negociar a sua fé e o seu ministério. Por isso, esse congresso de pastores, a nossa conferência aqui é um tempo de renovo para todos nós. É um pit stop, sim. É uma parada para reabastecimento, para troca de pneu, para troca de óleo, para carenagem. Eu não sei, eu só quero dizer que você é um carro de Fórmula 1 e que você vai continuar voando em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai retroceder. Pelo contrário, você vai avançar e vai completar a carreira que está proposta. Você vai conquistar os planos do Senhor para a sua vida e para a sua igreja em nome de Jesus. Se você crê e concorda com essa verdade, pode dar um aplauso ao nome do nosso Senhor. Diante dessa perspectiva, eu tenho uma pergunta para a sua reflexão e para que a gente possa avaliar juntos aqui. E a pergunta é: você está estacionado na visão ou perdeu a visão por um trauma, uma fratura emocional? E aqui eu poderia discorrer sobre o viés psicológico ou qualquer outra linha de conhecimento, de saber humano, mas os traumas, as feridas, são justamente razões, motivos que nos paralisam, que nos travam. Decepções, frustrações, traições, abandonos, erros próprios que muitas vezes nós cometemos no meio da jornada. Enfim, são situações traumáticas que vêm causando em nós um impacto tal que nos leva a algum tipo de paralisia. Paralisia na fé, paralisia na oração, paralisia nos relacionamentos, paralisia na intensidade.
paralisia na comunhão, paralisia na liderança, paralisia na busca de novas estratégias. É muito interessante, quando a gente para ouvir pastores e identifica as razões de alguns estarem talvez estacionados, é justamente motivada por traumas. O trauma de ter confiado demais e essa pessoa acabou o traindo. O trauma de ter acreditado demais, essa pessoa puxou o tapete. O trauma de ter tido seu nome sendo ligado a mentiras, a enganos, a falsidades, e isso ter respingado na sua própria imagem. Ou seja, cada um de nós aqui poderia descrever, e é isso que eu quero identificar com você nessa tarde, se há alguma área da sua vida que está estacionada, se o seu próprio ministério você sente que está estacionado devido a fraturas ou traumas emocionais. Por quê? Porque, queridos, naturalmente falando, o processo de desenvolvimento da igreja é sempre um processo de crescimento. Uma igreja que nasce, se desenvolve e vai passando os anos e estaciona, tem alguma coisa em comum, tem alguma coisa que não está normal. O natural da igreja é sempre crescer. Novos batismos, novos casamentos, novas apresentações de crianças, novos GCs. O caminho natural. É claro que intensidade varia de localidade para localidade, do perfil de cada líder. Nenhum de nós é igual, nenhum de nós tem as mesmas habilidades. Temos aqui pessoas extraordinárias, né? A gente tem aqui pessoas que são fora da curva, mas nós temos aqueles que são, a gente poderia chamá-los de um talento, ou de 2 talentos, e tem aqueles de 5 talentos também, como eu disse, mas enfim, o processo normal é que a gente cresça, e há alguns que em algum momento já até cresceram, mas de repente estacionaram e começaram o quê? A retroceder, a encolher, a estacionar, e é esse o motivo desta palavra nessa tarde, identificar as razões, identificar os motivos, para que você desestacione a sua vida ministerial, para que você seja curado de um trauma, para que você seja liberto de um aprisionamento emocional, para que você de fato possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Porque eu passei um tempo atrás por uma situação assim, que por experiência própria, fiquei estacionado e travado, fiquei extremamente ferido e isso me limitou emocionalmente, cognitivamente, na saúde, desenvolvi um transtorno de ansiedade, aquilo me fez um mal enorme e eu percebi que eu estava travado em uma situação de trauma e eu fui buscar em Deus, buscar de fato auxílio para buscar cura e o Senhor começou a ministrar no meu coração perdão, fé, perseverança, humildade, determinação para continuar, não abrir mão, não fugir, não retroceder, mas avançar. E no processo o Senhor foi me curando, restaurando, transformando, renovando e me desestacionando. Mas eu digo isso, queridos, assim, com total tranquilidade, porque a verdade é a seguinte: nós, como pastores, como líderes, não podemos perder o entendimento de que somente pessoas livres libertam outras pessoas. Somente pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas feridas, pessoas estacionadas, acabam transferindo isso para aqueles que estão à sua volta. É muito triste isso, mas quando um líder, um pastor está ferido, estacionado, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, ele acaba parando todos aqueles que estão à sua volta. Ainda que os outros queiram, ainda que as pessoas tenham sonhos, mas é muito interessante, parece que a obra começa a implodir. E é isso que nós não podemos aceitar, é isso que nós não podemos trazer para as nossas vidas, porque a verdade, queridos, é que Jesus nos chamou para curar a alma das pessoas, porque a maioria das doenças físicas nasce de enfermidades emocionais. Isso é fato, isso é algo que a gente já sabe há muito tempo. Então, como líderes, precisamos de maturidade para lidar com uma situação que eu descobri da prática.
que é a transferência. As pessoas transferem para você, como líder delas, as suas insatisfações. Exemplo, uma pessoa tem um problema de paternidade. Ela nunca se deu bem com o pai, nunca foi submissa ao pai, sempre teve problemas de relacionamento, de autoridade, de insubmissão, de rebeldia, e ela nunca resolveu aquilo. E ela se converte, e ela se torna líder. E sabe o que começa a acontecer? Ela começa a vivenciar o mesmo problema, transferindo para a liderança que está sob a vida dela a postura de insatisfação e tudo aquilo que ela vivenciou com o pai, de rebeldia, de crítica, de descontentamento, de confronto, ele começa a transferir para a sua liderança atual. Talvez você já foi alvejado por muitas pessoas que estavam pura e simplesmente transferindo os traumas dela, transferindo os adoecimentos dela para você. Você, na postura de pastor, de apostentador, de acolhedor, de discipulador, veio ali recebendo toda uma carga que na realidade não é sua, não é minha, não é nossa. Ela só pode ser lançada sobre a cruz do Calvário. Esse é o único lugar. Mas a verdade é que nós precisamos ter, eu diria que costas largas, peito de aço, para muitas vezes ouvir, assimilar e não trazer isso para o nosso coração. Porque senão, queridos, nós nunca conseguiremos caminhar. Sabe, há estudos, há pesquisas que dizem o seguinte: familiares, parentes que caminham com pessoas em estado de adoecimento, principalmente crônico, elas adoecem, precisam de amparo psicológico, precisam de amparo clínico, e é assim também no meio da igreja. Quantas pessoas doentes se relacionam conosco? Quantas cargas nós recebemos de pessoas com transtornos psicóticos, neuróticos, pessoas com ansiedade, depressão, pessoas com obsessividade, compulsividade, tudo aquilo é transferido para nós como se fôssemos os salvadores da pátria, como se fosse aqueles que vão resolver o problema de tudo de todos. Não, nós não vamos resolver os problemas de tudo de todos. Por quê? Porque nós não somos salvadores. Salvador é o Senhor. Salvador é o Senhor, o Consolador, o Ajudador é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos, mas é muito importante que nós saibamos receber e não trazer isso para dentro do nosso coração, porque o trauma de alguém pode estar estacionando você. Você pode hoje estar numa situação de frustração simplesmente porque você está carregando traumas vindo de outras pessoas, pessoas doentes. Por isso, a palavra que é fundamental que nós entendamos aqui é: não permaneça traumatizado. Você não está isento de feridas. A caminhada ministerial, queridos, ela é árdua. Há momentos que a gente ouve cada coisa, tem hora que eu coço a cabeça e falo: gente, eu não precisava estar ouvindo isso não. Isso não é para mim. Pessoas magoadas, pessoas rancorosas, pessoas raivosas, pessoas críticas, líderes que duvidam muitas vezes do nosso caráter, das nossas intenções, pessoas que não têm de fato um coração no Senhor. Mas se nós formos absorver e aceitar tudo isso para dentro de nós, sejam as murmurações, as críticas, as traições, os abandonos, amados, nós vamos deixar o ministério. Nós vamos assimilar tudo isso para dentro de nós. Se você aceitar essa transferência de traumas, feridas, dores e sofrimentos, você vai morrer adoecido ao extremo. Já viu pessoas que estão desesperadas para deixar o ministério? É porque a gente não aborda isso muito. Mas há institutos de pesquisa que, de fato, trabalham esses índices aí e vão falar muito sobre o burnout, sobre pastores esgotados, pastores que se suicidam. Por quê? Porque estão carregando uma carga, receberam uma transferência de traumas, feridas e dores que não era sua. Fala para a pessoa que está do seu lado, esse irmão precioso. Fala: o trauma, a dor, de quem quer que seja. Repete para ele: o trauma, a dor, de quem quer que seja, não te pertence, não é seu. Lance sobre a cruz do Calvário. Amém, querido? Sabe por que muitas vezes nós adoecemos, sofremos e até ficamos paralisados?
por assimilar a dor, os problemas e os sofrimentos que não são nossos. Já viu aquela expressão? Entrar num deserto que não é seu? Lutar uma guerra que não é sua? Muitas vezes a gente se acha o Superman, né? Ou as mulheres, a Mulher Maravilha. Isso não é verdade. A verdade é que nós não podemos perder a visão, o rumo, a direção e o propósito. Por quê? Porque o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É isso que o Senhor tem. Mas quando nós estamos traumatizados, infelizmente, nós ficamos estacionados. E a pergunta que eu quero reforçar nessa tarde a você: você está estacionado por algum trauma? Você sente que você não consegue avançar? Você até tenta, você tenta orar, a oração não vai muito longe. Você tenta jejuar, o jejum é um peso. Você tenta reunir com a equipe, parece que está todo mundo desmotivado. Você tenta talvez ali estabelecer um projeto e faltam as ideias, falta criatividade, falta apoio, falta recurso financeiro, faltam tantas circunstâncias. Tudo isso, querido, tem a ver justamente com esse contexto de traumas te perseguindo, de traumas estarem aqui, guardados, decepções, mágoas, amargura. A Bíblia nos ensina no livro de Hebreus que nós não podemos guardar, nem deixar brotar nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Quantos pastores amargurados com ovelhas ingratas, amargurados com discípulos que não honraram, que não reconheceram. Sabe, queridos, eu vou dizer algo aos irmãos com muita sinceridade. Isso é uma ilusão, você esperar reconhecimento, vou dizer até mais, esperar gratidão já é um excesso. A verdade é que nós não precisamos esperar nada, absolutamente nada, de quem quer que seja. Por quê? Porque nós já temos tudo. O Senhor é o nosso tudo, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Senhor, Ele já nos deu todas as coisas. Que engano! Deixa eu dizer algo para os irmãos. Que doutrina maldita, a doutrina da honra. Maldita. Por quê? Porque começou-se a estabelecer um princípio de que nós temos que ser honrados. A honra bíblica, ela é saudável, mas a honra da bajulação, ela é maldita. Sabe por quê? Porque a gente viveu naquela perspectiva. Não, eu tenho que ser honrado, eu tenho que ser valorizado, tenho que jogar tapete vermelho para me andar, os discípulos têm que me dar presente, têm que me dar carro, têm que me dar isso, têm que me dar aquilo. Onde está escrito isso? Isso é um absurdo, queridos. A honra que nós de fato recebemos, ela vem do Senhor. Deus vai usar pessoas? Vai, mas deixa eu te falar, é o Senhor quem honra, é o Senhor quem estabelece, é o Senhor quem move. Honra não se cobra, honra não se exige. E muitas das nossas decepções foi por quê? Porque criamos expectativas demais. Vamos ser sinceros, irmãos, as pessoas são, vou usar uma palavra aqui, o Simês não está aqui, mas não é com conotação pejorativa não, tá, assim mesmo. Mas assim, as pessoas são muito políticas, no sentido de prometer e não cumprir. De falar que eu estou contigo, bispo, eu vou contigo até o fim. Não, bispo, pode comprar que nós vamos pagar. Pode abrir que nós vamos lá. Pode. Irmãos, não acredita nisso não, isso é balela, isso é conversa para boi dormir, né? O mais sensato, o mais producente, de fato, verdadeiro, é você ter algo palpável da parte de Deus e a convicção que vem do céu sobre a sua vida. Não promessas, não palavras vãs, não. O fato é que cada vez mais nós não podemos perder o foco de que os traumas das pessoas que querem nos traumatizar não podem se prender a nós. Veio trauma, lança sobre o Senhor, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre Ele. Tem coisas que não é da nossa alçada, tem coisas que não é da nossa competência. Nós não somos, muitos são, mas a maioria de nós não é advogado, nós não somos administradores, não somos economistas, há muitos de nós não somos psicólogos, não somos médicos, mas a gente quer dar receita, a gente quer dar solução para tudo. Não, nossa solução é a palavra de Deus, queridos. Tem coisas que a gente não deve se envolver,
não devemos nos envolver. Por quê? Porque mais hora, menos hora surge um trauma. E deixa eu te falar, sabe quem paga a conta dos traumas das ovelhas da sua igreja? Você. Você é o pagador. No final das contas, você vai ser o culpado, o responsabilizado. Se não deu certo, quem é que paga? Eu me lembro quando nós estávamos construindo a nossa igreja lá em Uberlândia, e a gente tinha na equipe algumas pessoas envolvidas em várias áreas, na prefeitura, no direito e tal. E aí a gente não tinha um alvará para entrar para dentro do prédio. Mas a equipe falou, não, nós temos que comprar isso, fazer aquilo, a gente entra para dentro, a gente conversa com o prefeito e vai dar tudo certo. E eu, esse crédulo que vos fala, né, inexperiente também assim, a responsabilidade foi minha, acreditei. Falei, não, beleza, vai dar tudo certo. Só que, irmãos, não deu tudo certo quando o oficial do Ministério Público chegou com a carta de intimação dizendo, vocês precisam regularizar parte acústica, parte de bombeiro, parte de acessibilidade em 30 dias, porque senão o prédio vai ser fechado. Como que faz aquele tanto de obra em um mês? Era impossível, o prédio estava inacabado, a gente estava com teto e parede, basicamente, né, e uns fios de lâmpada pendurado, meu Deus! E aí o que aconteceu? 1 ano e 4 meses nosso prédio fechado. Fomos para uma quadra nos reunir e isso causou assim tanta dor e tanto sofrimento na nossa vida. Sabe por quê? Porque infelizmente eu não tive a sabedoria de ter a firmeza e andei por conselhos que não eram os melhores. E o que eu fiz? Cheguei diante da igreja e disse aos irmãos, a responsabilidade é minha, a culpa é minha. Não é de A, não é de B, não é de C, é minha. Eu assumo a responsabilidade. E pagamos o preço por isso. E via de regra, queridos, muitas ideias vêm, muitos bons conselhos vêm, e se não dão certo, ninguém assume a responsabilidade é nossa, isso vai nos traumatizando, e alguns têm ficado estacionados com a caminhada ministerial por conta de traumas, mas de novo, a palavra é, não permaneça traumatizado, porque o Senhor tem um rio de cura, de unção, de vida, de poder, de mover, de futuro, para que todos nós caminhemos. Por isso, eu quero avançar com os irmãos, levando-os a entender que nós não podemos estar em uma missão inconclusiva. Deus nos chamou para termos um ministério que tenha, de fato, começo, um meio e um fim. E um fim como o ministério de Davi, que morreu em ditosa velhice, cercado de glórias e de vitórias. O ministério de Moisés é lindo e maravilhoso, e ele cumpriu uma visão do Senhor na sua vida. Mas nós sabemos a tristeza dele ao subir o Monte Nebo, olhar toda a terra de Canaã e Deus dizer para ele, você não vai entrar na terra. Sabe, irmãos, nós não podemos chegar no meio de uma caminhada, ou depois de 10, 20, 30, 40 anos de ministério, e ver que aquilo que nós edificamos não foi uma obra conclusiva, não foi terminado. Porque líderes presos ao passado, aos traumas, vivem se alimentando das próprias feridas. E olha, amados, nós precisamos aqui romper com essa máxima, com essa crença. O passado foi bom. Na época lá da fama que era bom. Na época do G12 que era bom. Na época eu não sei que era bom. Não, o passado passou, queridos. O passado foi pedagógico para nós. O passado é aqui, no retrovisor. Nós estamos olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Grandes coisas virão, obras maiores faremos. Coisas grandes da parte do Senhor tem para cada uma das nossas igrejas locais. Por isso, não podemos compactuar com essa ideia completamente errada. Por isso, cada um de nós, líderes, precisamos ser líderes curados, líderes sarados, líderes destraumatizados, porque cura gera celebração, cura gera alegria. Muitos pastores têm tido a sua alegria roubada, não tem mais alegria. Chega no culto, está lá sisudo, cara fechada, mal cumprimenta os irmãos, quase que não sai Pai Senhor, quase não, nem dá um abraço, porque tem um ranço com algumas ovelhas, e vive aquele clima pesado, mas não se vê fora daquele contexto, não sabe como sair desse cenário,
Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos desestacionar, para nos tirar dessa condição, todos nós, e sairmos livres de todos e quaisquer traumas, porque a verdadeira celebração, ela chega de forma plena quando a alma está curada. E quando a alma de um líder está curada, querido, ele tem uma visão ampla. Ele percebe coisas que ninguém percebe, ele ouve o que ninguém ouve, ele vê o que muitos não veem, ele tem clareza do propósito de Deus, e é o que nós precisamos, clareza do propósito de Deus. Nós já entendemos e vivemos isso. Quem tem visão tem provisão. Quando o Senhor dá a visão, a direção, o Senhor paga a conta. Nós não temos, olha, alguns momentos que eu fiquei traumatizado, a gente tinha um subsolo, 300 e tantos metros de sala para fazer. Irmãos, nós ficamos 4 anos sem mover um saco de cimento naquela obra. Nós demoramos 4 anos, eu estava ali, traumatizado, parado, estava fazendo o básico, falando, Deus, que dificuldade. Mas nós tivemos fé para comprar um terreno, para construir o prédio, mas naquele momento eu estava com um bloqueio na minha alma. Por conta de quê? Traumas. Me achando incapaz, porque quem é traumatizado, às vezes começa a olhar para si mesmo e acha que não consegue. Acho que não pode, mas deixa eu te dizer, não é na sua força, não é na sua capacitação, não é no seu poder, é no poder do Deus a quem você serve. Aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir, e é Ele quem vai fazer nas nossas vidas. Por isso, queridos, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão como líderes? Para cumprir a visão, para cumprir o propósito. Qual é a nossa visão? Fundamentalmente, de maneira simples, nós precisamos ser curados dos traumas emocionais que nos estacionam. Você pode dizer isso? Eu preciso ser curado de todo trauma que me estacionou. Qual é o trauma que tem te estacionado? Você tem coragem de falar disso? Você tem liberdade com alguém para abrir o seu coração? Ou você esconde isso a 7 chaves? Porque os traumas, eles acabam levando você a uma condição de enfraquecimento, sabe? De debilidade criativa, debilidade espiritual, e você vai se sentindo cada vez mais inferiorizado. E a realidade é que a cura só vem quando a verdade da palavra, ela remove os argumentos e todas as travas emocionais. E nós precisamos, de fato, entrar nesse nível, querido. É por isso que eu creio que Deus está restaurando em nós a prática do discipulado, a prática de andarmos juntos, a comunhão. Não queremos que nenhum dos pastores esteja sozinho, não queremos que nenhum dos pastores ande só, mas que você tenha a sua cobertura ministerial, você tenha esse mentoreamento, esse acompanhamento, a partir dos bispos do ministério, dos pastores do ministério, ninguém andando sozinho, ninguém andando de maneira, sabe, independente ou talvez solitária, porque nós precisamos uns dos outros. Toca na pessoa que está do seu lado, fala para ela, eu preciso de você, querido. Eu preciso de você, você é bênção na minha vida, você é cura na minha vida, você é luz na minha vida. É isso que nós somos um para o outro, querido, bálsamo. Nós precisamos ser líderes curados de fato. Por isso, é hora de nós trazermos um alinhamento, porque há uma realidade que é a seguinte também: pessoas que ficam traumatizadas, elas paralisam na faixa etária, na faixa de tempo onde aconteceu o trauma. Já viram pessoas que têm comportamento infantilizado, mesmo estando na fase adulta da vida? Tem homem de 40, 50 anos que acha que é meninão, que acha que é um boyzinho, né? Que é um rapazinho e tal. Tem mulheres que às vezes avançam na idade cronológica, mas não avançam na idade emocional. E líderes não podem ter esse disparate. Líderes não podem ter essa incongruência, esse desencontro. A nossa idade física, biológica, precisa estar compatível com a nossa idade, tanto, obviamente, espiritual, de maturidade, quanto a idade cronológica. Porque muitos adultos vivem emocionalmente como crianças, porque o trauma congela desenvolvimentos. Muita gente estacionou no tempo, ainda está vivendo lá em 92, 93, 2000, 2010. Nós estamos em 2025, ano que vem é 2026.
é tempo do digital, é tempo do online, é tempo das coisas acontecendo rápida, é tempo da comunicação, é tempo de conteúdo de qualidade, é tempo de vida com Deus, é tempo de intensidade, é tempo de oração, é tempo de presença, é tempo de louvor, sabe, tocando os céus, é tempo da glória do Senhor descer sobre nós. Não dá mais para viver como crianças infantilizadas em função de trauma. Eu fiquei ferido. Querido, busque cura, busque a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, busque tratamento, não fique preso nas suas feridas. Vou falar algo aqui que talvez você não vai gostar de ouvir, mas no patamar em que você se encontra, na atual conjuntura da sua vida, você não tem direito de viver mais traumatizado. Você não tem direito de ficar de biquinho, emburrado. Ninguém me ajuda. Ninguém se importa. Ninguém... Síndrome de Elias. Estou só. Não, querido. Saia da caverna em nome de Jesus. Saia da caverna. Sabe por quê? Porque senão vai vir uma palavra do Senhor. Unge Eliseu no teu lugar. Unge Azael, rei da Síria. Unge. Vai vir uma palavra. Por quê? Deixa eu te dizer. Eu não sei quanto a você. Eu não sou imortal. Eu não sou o único que pode fazer a obra. Eu sou um dos. Mas eu não cumprindo o meu propósito, o que vai acontecer? O apóstolo sempre falava isso, né? Um homem de Deus é imortal até que o propósito de Deus na vida dele se cumpra. Então veja, se eu não estou cumprindo o propósito, qual é o sentido de permanecer? Então é hora de nós desestacionarmos do trauma. Você entende isso? Você não tem direito mais de viver adoecido, de viver traumatizado, de viver ferido, de viver magoado, mas é hora de buscar cura, é hora de buscar, de fato, restauração, que seja a libertação, que seja o seminário da Bispa Ione, que seja o seminário da Neuza Tioca, que seja, né, uma campanha, eu não sei, mas é algo que você precisa ter como convicção. Buscar os caminhos da cura e da libertação. Para quê? Para que você saia dessa situação de estar estacionado. A sua igreja precisa de você, a sua cidade precisa de você, as ovelhas precisam de você, seus discípulos precisam de você. De que maneira? Curado, sarado, fortalecido, cheio da unção, da autoridade, da graça, da sabedoria, do poder, da vida de Deus fluindo através de você, em nome de Jesus. Não acabrunhado, triste, desanimado e desmotivado. Por isso, traumas podem nos paralisar. E é isso que eu quero aqui já partir para uma conclusão. E nós teremos um momento aqui de ministração hoje. Para quê? Para ajudar os bispos, os pastores, todos nós vamos nos desestacionar. Por quê? Porque às vezes os traumas com pais, pode avançar, irmãos, pastores, professores, abusos emocionais e físicos podem sim nos paralisar, limitar e nos reter no passado. Mas é hora de sair dessa realidade. É hora de mudar esse cenário. O Senhor tem coisas grandes e poderosas para nós. O Senhor tem coisas maiores para vivermos. Eu entendo que é tempo de Isaías 61 se cumprir no ministério e luz para os povos. Levanta e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor é nascida sobre ti. A glória do Senhor vem sobre nós. Por isso, é hora também de nos expormos. Sabe por quê? Sem exposição, não há cura. Sem exposição, não há cura. Quem não se permite ser tocado, não é moldado. Tem gente que está com trauma, braço cruzado, linguagem corporal de inacessibilidade. Tem gente que se dá até medo de cumprimentar. Sabe, irmãos, eu fico olhando para alguns e falo, gente, isso eu vou ensinar esse detalhe para os irmãos aqui, né? Linguagem corporal, isso é de psicologia. Justamente quando você vê uma pessoa de braço cruzado o tempo todo, olhando para baixo, não é só timidez não, querido, é trauma. É trauma. A pessoa está com um bloqueio emocional. Ela não quer falar de si mesma, ela não quer falar com o outro, ela está envergonhada.
Querido, descruza esses braços, levanta as mãos, glorifica o Senhor, abraça, cumprimenta, sai do trauma, querido, sai do trauma em nome de Jesus. Especialmente aqui, nós estamos no meio de pessoas livres, de pessoas curadas. Aqui é um lugar de amor, de aceitação, de afirmação. Desarme-se para os seus líderes, para os seus amigos. Nós somos amigos, irmãos. O meu sonho de ministério sempre foi viver um ministério de amigos. Gente, nós não estamos competindo por poder, por espaço, por quem sabe mais, quem tem mais igreja, quem é maior, quem é menor. Não. Quiser ser maior no reino de Deus, tem que fazer o quê? Servir uns aos outros. Então essa é a nossa postura. Desarme-se. Fala para a pessoa que está do seu lado, desarme-se, querido. Desarme-se para esse tempo, para aquilo que Deus tem para fazer em nós. Vamos crescer juntos, vamos celebrar as conquistas uns dos outros, o que Deus estiver fazendo em cada uma das nossas localidades. Quando você vê no Instagram, seja de qualquer pastor, líder do A Luz para os Povos, curte, compartilha, posta no seu story, celebra o que Deus está fazendo lá no Serrinha, na Fama, em Anápolis, em Tumbiara, em Rio Verde, na Vila Pedroso, no Brasil, no mundo. Deus está fazendo coisas grandes através da Luz para os Povos, e o Senhor vai fazer ainda mais. Você crê nisso, querido? Se você crê nisso, é hora de você glorificar o Senhor e dizer: Senhor, eu quero, em nome de Jesus. Justamente, Deus nos quer desestacionado, e Deus quer nos devolver ao propósito. O Senhor quer você fluindo, querido, voando como a águia. Mas essa águia está meio velha, está meio cansada. Então a águia vai trocar o bico, a águia vai trocar as penas, e a águia vai voltar a voar, porque o Senhor tem unção de águia para nós. Em nome de Jesus, vamos viver os planos e os sonhos de Deus nas nossas vidas. Em último lugar, último slide, é uma frase para a gente concluir. Hoje, o Senhor te devolve a visão, a missão e ao destino dele para a sua vida. Hoje é um dia profético. O Senhor quer te devolver para tudo aquilo que Ele sonhou. Toda a intensidade, toda a disposição, toda a entrega, toda a paixão que você já teve por tanto tempo na sua vida, mas que em algum momento foi bloqueada por um trauma. O Senhor hoje quer desestacionar da sua vida, tirar, te liberar e fazer você voltar ao plano original. Fique de pé, por favor. Nós queremos orar com você. E para essa oração eu não quero orar sozinho. Eu quero que nós façamos algo aqui. Eu quero chamar os bispos do Ministério Luz para os Povos para se colocarem aqui como aqueles que serão os instrumentos de Deus para tocar na vida dos pastores. Cada um dos nossos bispos são homens e mulheres de Deus, levantados debaixo de oração, levantados debaixo de um propósito, debaixo de uma clareza do Senhor. E são homens que carregam a unção do Espírito Santo. E vão ser instrumentos nesta tarde para ministrar cura, para ministrar renovo, para ministrar prosperidade, provisão, direção. Se há algum trauma na sua vida, se você se sente bloqueado em alguma área, se você se sente travado em algum aspecto da sua vida e do seu ministério, hoje o Senhor quer tirar você dessa condição. E através da imposição de mãos do nosso presbitério aqui, do nosso colegiado de bispos, você vai receber uma nova unção sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Em nome de Jesus. E eu quero orar antes de nós começarmos. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos e coloque diante do Senhor a sua vida. E fale com o Senhor agora: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser curado, eu quero ser livre, eu quero ser desestacionado. Eu estou aqui, Senhor, para ser renovado, fortalecido, ministrado pelo Teu poder. E eu não saio daqui, ó Deus, a mesma pessoa. Eu sairei curado, liberto e decido buscar o melhor do Senhor para a minha vida. Pai, eu selo esse momento no mundo espiritual agora. Eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural para o Ministério Luz para os Povos. E nesses próximos minutos, veremos, Senhor, destinos sendo destravados, vidas sendo curadas, ministérios sendo, ó Deus, restaurados à posição original. E muito mais o Senhor virá sobre cada uma aqui, porque o Senhor vai quebrar todo e qualquer trauma, toda e qualquer ferida, todo
toda e qualquer fratura emocional, espiritual, familiar, fisiológica, cognitiva, eu não sei, mas o Senhor vai fazer de maneira sobrenatural. Ligamos o céu e ligamos na terra, no nome santo e poderoso de Jesus. Saia do seu lugar e venha receber uma oração para desestacionar, para avançar e para liberar a sua vida de todo e qualquer trauma, para que você viva a plenitude do que Deus tem para você, a plenitude do poder, do propósito, da visão, da missão, da paixão. O Senhor tem coisas grandes e poderosas para a sua vida. Receba esse tempo de oração e vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Confio em ti, confio em ti. Aleluia! O Senhor vai nos curar. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Oh, Eu Espírito creio Santo! que não há outro igual a ti. Vem, Espírito Santo, Jesus, eu curando, preciso renovando, de ti. restaurando. Vem, Espírito Me Santo. escutas quando clamo. Aleluia! Vem, E Espírito! acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio somente em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Sim, Espírito Santo. O Senhor está liberando sobre nós uma nova unção. Uma unção que nos levará a correr, a acelerar, a viver tempos novos, tempos sobrenaturais. Curas, milagres, sinais, maravilhas, livres de traumas, livres de bloqueios, livres de prisões. Viveremos o melhor de Deus, viveremos a unção sobrenatural, viremos a colheita extraordinária, veremos 2026, o ano do crescimento, virá um crescimento sobre a sua vida, crescimento como nunca antes, crescimento emocional, crescimento numérico, crescimento financeiro, crescimento sobre a sua vida. Chegou o tempo, chegou a hora. Desestacionados, libertos, lavados, restaurados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Jesus. Eu creio que tu és a vida. Receba! Eu creio Receba! que
livre do trauma, livre dos bloqueios, livre dessas prisões. Renasce em você, renasce em você a visão. Volte a sonhar, volte a crer, volte a acreditar. Deus te chamou, Deus te escolheu para uma grande obra. Volte a sonhar os sonhos de Deus, com paixão, com intensidade, com dedicação, com entrega. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Bloqueios e traumas nunca mais. Nunca mais aceite a transferência da dor do outro para a sua vida. Nunca mais aceite culpa, condenação pelos erros dos outros. Viva o seu tempo, o seu momento. Viva a unção de Deus na sua vida. Viva o novo de Deus. O novo de Deus. Tempo de crescer. Tempo de conquistar. Tempo de prosperar. Tempo de sermos luz para os povos na sua plenitude. Viver nosso chamado. Viver nosso ministério. Viver os sonhos de Deus. Livres, livres, alegres, felizes, curados. Receba sobre a sua vida unção de alegria, vestes de louvor ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de pranto, um espírito alegre ao invés de espírito angustiado. Receba cura nas suas emoções, receba renovo no seu espírito, receba fé no seu coração, para voltar a crer e para voltar a conquistar. Nós somos um ministério de conquistadores e vamos conquistar. Você vai conquistar na sua cidade, na sua igreja local, conquistas sem limites, em todos os segmentos e áreas, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, nessa tarde eu selo esta palavra sobre todo o Ministério Luz para os Povos. Eu declaro, estamos curados dos traumas, curados dos passados, curados das feridas, de todas as transferências. Estamos livres e prontos para viver tudo que o Senhor tem para nós, com visão, com paixão e com muita ação. É assim que eu oro, selando esse momento, no nome santo, no nome poderoso e glorioso do Senhor. Se você crê e concorda, aplauda forte o nome do Senhor. Aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia! Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Oh, eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Quem é curado tem a alegria restaurada. Por isso, abrace pelo menos 3 irmãos queridos, pastores preciosos, profetiza sobre a vida dele, lança sobre ele uma palavra de conquista. Seja instrumento agora para abençoar outros, para profetizar e para declarar que os melhores dias da sua vida estão por vir. Os melhores e maiores frutos virão agora, no tempo da tua maturidade, diz o Senhor. É tempo de conquista, é tempo de crescimento. Luz para os povos, chegou o tempo de crescer, em nome de Jesus. Aleluia!